Portal RMS News, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, reportagem especial. Falamos do gabinete do prefeito Rodrigo Manga, sexto andar da Prefeitura de Sorocaba, onde o prefeito concede entrevista coletiva à imprensa, falando sobre a operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, na Prefeitura de Sorocaba, em sua residência e também na sede do Partido Republicanos em Sorocaba. Operação esta também que ocorreu em mais 13 cidades, incluso uma da Bahia. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Bom, boa noite a todos. Primeiramente é uma alegria poder recebê-los aqui em nosso gabinete, para a gente poder falar dos fatos ocorridos no dia de hoje. É importante eu já começar essa coletiva ressaltando para os senhores que algumas imagens hoje foram divulgadas através da imprensa geral, das redes sociais, e na minha casa, nenhuma daquelas imagens, nem dinheiro, nem Porsche, nem metralhadora são na minha casa. São imagens que foram da operação, que são em mais de 16 cidades, inclusive algumas fora da cidade de Sorocaba. Na minha casa, eu até brinquei em algumas entrevistas, o que encontraram foi bolo de cenoura, Nutella e a carta Pokémon que o meu filho tem de coleção. Essa investigação, ela inicia-se em 2022 e quando a prefeitura sabe dessa investigação, é notificado dessa investigação que estaria ocorrendo pela Polícia Federal, nós abrimos imediatamente um procedimento interno na prefeitura para que a gente pudesse acompanhar e fornecer todas as informações, toda a cooperação, como a gente faz em todos os procedimentos, seja do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, que acontecem nos órgãos que fazem a fiscalização, para poder manter essas informações. No dia de hoje, eu recebo ali a visita, da polícia, a fiscalização da Polícia Federal na minha casa. Eu estive em Brasília essa segunda-feira e terça-feira, até fiz uma postagem nas minhas redes sociais, se as senhoras puderem conferir, na terça-feira, finalzinho da tarde, um desabafo daquilo que eu havia ouvido lá em Brasília, onde nos bastidores eu fui eleito para ser o presidente do Pacto Federativo. Eu tenho trabalhado bastante isso. E nos bastidores ali, tanto das reuniões dos prefeitos, como no Congresso Nacional, as pessoas chegavam e falavam: Manga, vai devagar, tira o pé, esse negócio de pré-candidatura a presidente, você está mexendo com gente grande. Alguns dias atrás, saiu uma pesquisa na Paraná Pesquisa, e mostrou que nós estávamos na corrida eleitoral, na disputa, nas pesquisas internas nossas, nós já ocupamos o segundo lugar na concorrência para governador, mesmo concorrendo com o Tarcísio, e na questão presidencial empatados em terceiro lugar. Recebo uma ligação na data de ontem de um outro deputado, um tempão comigo, e falando nesse mesmo, não falando da operação, mas falando, vai devagar, está se expondo muito, ainda falta muito tempo de televisão. E uma frase que marcou bastante, que a semana passada, quando eu falei, o presidente, eu conversei com o Tarcísio, o presidente Marcos Pereira, provavelmente o Tarcísio vai para a reeleição, se o presidente Bolsonaro não for candidato, eu gostaria de ser candidato. O senhor me aprova? Falou: Manga, tem meu apoio, mas está preparado que vai vir chumbo. Uma semana atrás. E uma semana depois, uma investigação que é de 2022, entram na minha casa, tentam expor o prefeito que está super bem avaliado, que é o que mais cresce nas redes sociais, que tem ganhado uma popularidade e uma notoriedade importante, não só eu, mas como a cidade em todo o Brasil. Vocês daqui locais conhecem os índices, é a cidade que mais cresceu o PIB em todo o país, a indústria que mais gerou empregos, que tem ficado de longe, destoando aí do que tem acontecido nacionalmente. Nós entendemos que foi, inclusive, confirmado pela nota emitida pelo nosso advogado, foi, infelizmente, não a operação é legítima, volto a falar, tem o nosso apoio, tem a nossa atenção, mas a ação são 16 prefeituras, entre São Paulo, Osasco, Almirante Campos, Santos, São José, tantas outras,
A única que for é do prefeito, que está bem posicionado nas pesquisas, que uma semana atrás anunciou a candidatura a presidente. Então, o que nós lamentamos é que, infelizmente, parte, não toda, mas parte da polícia, das forças policiais e até da justiça acaba sendo usado de maneira eleitoreira, politizando. Nós temos visto isso quando a candidatura do Pablo Marçal, lá atrás, ele anuncia que seria candidato a presidente, lá atrás, em 2020, ele recebe também a visita da Polícia Federal. Gustavo Lima recentemente anuncia a candidatura, é incluído numa investigação na Polícia Federal. Caiado anuncia a candidatura, fica inelegível. Temos o deputado mais bem votado do Brasil nos Estados Unidos, porque tem vivido um momento atípico no país. Então nós lamentamos isso, mas eu estou preparado para isso. A maioria aqui conhece o meu histórico, sabe de onde Deus me tirou, do vício das drogas, me deu a oportunidade de ter um encontro com Ele, de recomeçar a minha vida, de ser prefeito, reeleito com a maior votação da história da cidade de Sorocaba, 74%, e a maior votação numérica da história da cidade de Sorocaba. Então eu estou preparado. A única coisa que me chateou bastante é que nesse horário a minha esposa tinha ido para a academia, ela vai na academia 6 horas da manhã, 5 e pouquinho, e quem abriu a porta foi o meu filho de 7 anos, que ele não tem culpa nenhuma de eu ter colocado meu nome como pré-candidato a presidente da República, de eu ser do lado A ou do lado B, de eu entender que a política é uma missão. Então a única imagem triste que fica desse dia, para mim, é essa imagem do meu filho tentando entender os porquê os policiais estavam entrando com arma na minha casa. Eu percebo nos policiais um desconforto. Um dos policiais fala assim: ó, prefeito, abra essa mala aqui para mim. Olha, a gente sabe que não tem nada, mas a gente tem que fazer nosso trabalho. O desconforto dos policiais por estar fazendo em meio a uma operação importante, não desconsiderando a operação, mas um ato político, pontual, para desgastar a imagem de alguém que está super bem avaliado. Eu tenho a fé, independente de religião, como uma das bases, tanto nas nossas reuniões de secretariados, como na minha própria vida. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, como o de José, alguém que foi penalizado, julgado, escravizado, se tornou governador do Egito. E de Daniel, que não abriu mão, foi colocado na fornalha e saiu lá como a pessoa de confiança do rei, sendo lembrado, passou por acho que por 4 reinados, porque ele confiou na presença de Deus. Eu saio, se a intenção era desgastar a imagem de alguém que coloca o seu nome como pré-candidato do Brasil na cidade, o prefeito que ganhou por 2 vezes como o melhor prefeito do Brasil, a Band está aqui? No prêmio Band Nacional, melhor prefeito do Brasil, a cidade que mais cresceu seu PIB, cidade exemplo, que tornou Sorocaba tão conhecida como Rio de Janeiro e São Paulo. Eu saio desse momento que tentaram desgastar ou manchar nossa trajetória fortalecido, pronto, agora a intensificar ainda mais uma pré-campanha do primeiro prefeito da história do Brasil que vai assumir a presidência da República e vai poder replicar a qualidade de vida vivida pelo sorocabano nas cidades que sofrem por esse Brasil afora. Estou aberto às perguntas. O senhor faz uma acusação muito séria ao presidente Lula, frontalmente. O senhor tem alguma comprovação de que tem envolvimento do presidente nessa operação? Olha, eu não tenho... Eu cito ali, Lula, eu não tenho medo de você. Eu não falo diretamente dele, mas nos bastidores, político, como eu disse, ali, você jornalista sabe disso, Gabriel, ali, o quanto a gente ouve nos bastidores, a articulação, e ali nos corredores, eu já estava sendo alertado, tanto que na terça-feira, Gabriel, pode buscar lá, eu faço o anúncio nas minhas redes sociais, em frente ao palácio, falando: olha, hoje eu fui esculachado, não lembro se foi essas palavras exatas, mas fui maltratado, e deixo ali uma mensagem para me fortalecer eu mesmo, pelo aquilo que havia acontecido, pelas palavras, pelos os avisos, entre aspas, que estava acontecendo, e pelas insistências de eu desistir desse projeto e dar um passo para trás. Então é um momento político, eu volto a repetir, eu estou preparado para isso, eu saberia que isso ia acontecer. O único descontentamento meu é essa imagem que eu vou trabalhar agora muito na cabecinha do meu filho para tentar passar esse momento. O senhor falou, prefeito, que em 2022, quando iniciou a investigação, foi aberto procedimento
aqui na prefeitura. Qual foi o resultado? Para fornecer todos os resultados para a polícia. Quando existe uma investigação, seja no Ministério Público ou da Polícia Federal, nós não fechamos a nossa investigação antes da conclusão da autoridade que está fazendo a fiscalização. Então esse procedimento foi para andar em paralelo e fornecer justamente todas as informações necessárias para que pudessem apurar isso. Por isso, Marcel, que eu volto a repetir, uma investigação de 2022 correndo, passam-se aí 3, 4 anos quase, 2021, 2022, 4 anos quase, 3 anos passando. Agora, uma semana depois de anunciar a candidatura, vão na minha casa. É lógico que, e você vê nitidamente o constrangimento dos policiais federais, por isso que eu reafirmo, infelizmente, uma ação política desnecessária na intenção de tentar manchar o nome de alguém que, e aqui com toda humildade no mundo, mas que tem alcançado o maior engajamento nos últimos meses na questão política no Brasil. Mas nesses 2 anos, prefeito, não houve uma conclusão da prefeitura? Não, porque não podemos concluir antes da investigação da Polícia Federal. É como se a gente passasse por cima de alguém que está fazendo uma investigação, a gente tentasse atrapalhar uma investigação. E na verdade nós estamos aqui, os órgãos de controle da prefeitura é justamente para facilitar o trabalho, seja da Polícia Federal, do Ministério Público, dos órgãos que estão fiscalizando. As pessoas que foram alvo, que foram citadas também, uma delas é da sua família, a pastora Simone. Se o senhor falasse um pouquinho sobre... É importante separar, né? Eu acho que a exposição política é da nossa parte, é para uma maneira de tentar desestabilizar. Envolveram a pastora Simone, o bispo Josivaldo, que tem uma trajetória ministerial há mais de 30 anos, já vem de uma denominação muito forte, e quando eles vão até a delegacia, eles apresentam a declaração de imposto de renda e são liberados. E ele é liberado pelo delegado, então é algo à parte. Agora, o que realmente me assombra é porque você vê um momento dessa investigação acontecendo em várias cidades e o único prefeito que teve a sua casa que recebeu essa fiscalização foi o prefeito de Sorocaba. Um outro fator importante para a gente decidir é a questão que a gente precisa rever, a questão do modelo de licitações no Brasil. A investigação ela trata de uma OS que quarteirizou serviços e houve transações suspeitas entre as empresas. Você teve, há alguns meses atrás, o governo do estado, que tem uma inteligência super forte, que é o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, com uma empresa que era ligada ao crime organizado. São Paulo rescindindo um contrato com uma empresa de ônibus que há muitos anos fazia o trabalho também ligado ao crime organizado. Então você vê um modelo de licitação que coloca as prefeituras numa situação difícil, porque até que se prove o contrário, até que tenha o direito à ampla defesa, a prefeitura não pode simplesmente romper um contrato, ele precisa de algo a mais palpável para que dê legalidade para fazer isso e não ser revertido judicialmente. Prefeito, agora existem os fatos, né? Há investigações precedentes anteriores à sua pré-candidatura à presidência, começando com a própria operação do GAECO do Rio Grande do Sul. Até queria saber como que está a sua defesa nesse processo, onde o senhor é investigado, junto com o ex-secretário da Saúde, Ministro Rodrigues, que já vinha de uma operação anterior dentro do seu mandato, muito antes do senhor ser pré-candidato. Então não tem um viés político aí da ação da avaliação da Polícia Federal de hoje, porque é uma engrenagem investigativa, né? Vem desde a investigação da PF, da atuação do Ministro Rodrigues lá na UPA do Éden, aí teve mais a operação Sepsis, né? E essa operação de 2022 é um desdobramento de lá atrás. Aí quando a gente chega na operação do GAECO do Rio Grande do Sul, onde o senhor é investigado por ter acordado anteriormente, no período da eleição, para fazer acertos contratuais com uma empresa que depois venceria uma licitação de cartas marcadas na investigação da Polícia Federal, confirmando essa irregularidade, que depois foi desfeito o contrato. Onde que é então que o senhor vê que há essa percepção política que seus fatos são precedentes? Importante sua pergunta. Quando aconteceu essa ação em 2022, o próprio delegado da Polícia Federal ele fala: o prefeito não é investigado. Então, ele deixa muito claro isso. E volto a repetir, nós somos favoráveis
a qualquer tipo de investigação. Eu tive durante a minha campanha eleitoral, Macarrão, 14 processos criminais de cassação feitos pelos partidos de oposição. 14. Todos arquivados. 100% arquivados. Tivemos agora, as contas aprovadas no Tribunal de Contas 2021 e 2022. Todos. Por unanimidade, os contratos firmados pela Prefeitura. O que eu chamo de ação política eleitoreira é essa ação de desestabilizar, e aí eu volto a repetir, você observa isso na postura, e até num dos comentários dos policiais, o incômodo de estar lá, pô, não é isso aqui, não é? Mas uma exposição, quero reforçar aqui, os policiais me trataram super bem, como eu tratei eles também, mas via incômodo, né? Falaram, não queria estar aqui. Tanto que eles entraram aqui, vou até dar um para você, falaram com a Manuela, que trabalha conosco, falei, sabe o que eles levaram? Aqui, a chave e cópia do meu carro. Com todo respeito, Macarrão, não sabiam nem por que eles receberam a ordem de ir na casa do prefeito. Então, é uma exposição política grave, mas que eu sei que faz parte do jogo político. A gente vê isso acontecendo, não é só com Manga, eu já vi isso acontecendo, a gente tem visto isso todos os dias na televisão acontecendo na esfera nacional. A gente está muito tranquilo. Eu acho que a única coisa que marca, Macarrão, é justamente essa questão do Henrico. O seu celular foi apreendido. O que o senhor pode dizer em relação a como você está, da sua consciência, em relação ao que tem no celular, no aparelho, que agora vai para a perícia da Polícia Federal? Muito tranquilo, que tenha trabalho, o grupo de tapa-buraco, o grupo de cortar mato, o grupo de ver como que está as unidades, se está cheia, se não está, grupo de atendimento de trabalho com a população. Você me conhece, mas há muito tempo sabe, o meu trabalho é de domingo a domingo, prefeito que não tem folga, não tem férias, que está na rua com a população, que toda primeira quarta-feira do mês atende mais de 1.500 pessoas, toda sexta e sábado nas ruas, que mostrou, independente de não gosto do Manga, gosto, o Manga trabalha, o Manga está junto, o Manga atende a população. Prefeito, uma pergunta, a origem desse processo, nós já tivemos 3 operações na cidade de Sorocaba. A Polícia Federal, ela informou o senhor, seus advogados, se trata de um novo processo ou daquele iniciado na OBS do Éden, para a gente saber se é um novo processo originado ou se ainda é desdobramento daquela primeira investigação. A informação do nosso corpo de delito é que se trata do mesmo de 2025, que eles investigam essas transações feitas por SOS com as empresas que prestam serviço para ela mesma, as transações financeiras. Tudo relacionado, então, ainda... 2022. Por isso, Oliveira, que eu volto a repetir o que eu estava falando no Macarrão. Tem que acontecer, poderia vir, poderia solicitar, tem uma apuração aberta, pode fazer o que quiser. Agora, depois de 3 anos, a operação acontece em 2022. Vamos supor que eu tivesse algo errado. Vamos supor que eu tivesse. Eu ia ficar 3 anos com algo errado dentro de casa? Sabe? Então, assim, informação política, eleitoreira, desagradável, mas nós vamos superar, e eu acho que nós vamos sair ganhando com isso. Nós vamos crescer. Nós vamos arrebentar. Em que condições o senhor está no processo? Desculpa, não entendi. Em que condições o senhor está no processo? De investigado, indiciado, foi informado? Não foi. Os advogados ainda estão levantando. Hoje foi um dia que eu também não consegui parar. Concedi bastante entrevista, porque eu fiz questão de falar, porque a minha mãe sempre tem um ditado, quem não deve não teme. Então, eu não falo, não tem essa não, não vou lá. Eu nem ia na rádio amanhã eu vou. Quero ir no Zenorte, quero que o Fernando me atenda lá, quero falar, porque eu estou bem tranquilo em relação a isso. Prefeito, além do celular, o que mais foi recolhido na casa? Meu carro. Prefeito, é comum que investiguem pessoas ligadas à sua família. Você acredita que possa respingar alguma investigação no seu irmão, que também é prefeito de Votorantim? Alguma investigação penal, alguma coisa ligada ao seu nome, já que Manga também é o nome que ele utiliza como prefeito? Olha, eu acho que, infelizmente, na política, a gente viu de tudo, né? Eu acho que ele consegue, em algum momento, se acontecer isso vai ser uma baita, mais uma aberração, porque acabou de começar o seu processo, o seu mandato, né? Está no 3º mês de mandato, no 4º mês de mandato. Mas eu acho que a intenção é quando você quer desestabilizar alguém que está em ascensão, que está crescendo, e aqui volto a repetir, eu estou falando de números, um levantamento pelo próprio UOL, mostra
nossa visualização, o nosso número de crescimento, nós atingimos agora 3 milhões, numa cidade de 800 mil habitantes. Então, lógico que eles tentam desestabilizar todo um grupo político, pode acontecer. Mas eu acredito que daí seria um tiro no pé maior do que esse hoje. Prefeito, a Prefeitura de Sorocaba pagou para a SOS 123 milhões de reais nos últimos 4 anos, a partir de 2021, início da gestão do senhor. Como é que o senhor avalia esse valor, esses contratos com a SOS? Olha, os contratos com as nossas UPHs, eles geram em média de 3 milhões e meio, falando assim, as OS que trabalham nas nossas UPHs. Eu acho que a investigação tem que acontecer nessas transições, mas alguns números têm que ser reconhecidos. Sorocaba, no que diz respeito, por exemplo, a hospitais, nós conseguimos, e aqui vamos falar da Santa Casa, que não tem nada a ver com a SOS, nós conseguimos uma estrutura hoje que não perde nada para o sírio libanês e para o Albert Einstein. Nós temos as crianças nossas atendidas no GEPASSE. Nós temos as mamães que vão ter o seu filho no Santa Lu com uma estrutura com ar-condicionado, com frigobar, do bom e do melhor. As nossas unidades pré-hospitais, nós abrimos 5 PAs 24 horas, Macarrão. Ali no Carandá, no Parque São Bento, no Abiteto, no Júlio de Mesquita e na Aparecidinha. As nossas unidades pré-hospitalares, ela tem um atendimento mais rápido do que se a pessoa for na Unimed, do que se ela for no Hospital Modelo, do que se ela for na Medplan. Então, quanto ao serviço prestado, nós ficamos em cima. Uma liga, às vezes o bebedouro está queimado, às vezes eu saio lá no Zenorte que está com muita gente, ou o Cruzeiro posta alguma coisa, ou a TV tem. Nós estamos lá e vamos lá, fiscalizamos e enfrentamos. Mas nós temos que reconhecer que no que diz respeito a atendimento pré-hospitalar, a gente deu um show nessa gestão e a próxima etapa agora, como a gente tem falado em todas as entrevistas, é vencer a questão das especialidades. Só voltando um pouquinho lá no início, que o senhor falou sobre a questão eleitoreira, né? Foi uma semana depois que o senhor foi para Brasília, dias depois, enfim. O que o senhor, não sei se o senhor pode falar, né? Mas o que o senhor ouviu em Brasília que te faz pensar exatamente isso que é eleitoreiro? Manga, desista. Eles vão armar para você. Você está mexendo com peixe grande. Você está mexendo... Eu fui contra os pedágios, eu fui contra a reforma tributária, eu me posicionei, eu fui eleito pelos prefeitos do Brasil como presidente do Pacto Federativo, que nada mais é do que fazer com os recursos que eles levam para lá hoje, e é o poder de política que os políticos têm para mandar suas emendas, e eu estou brigando e consegui fazer um movimento, conquistando o prefeito Eduardo Paes, prefeito Topázio de Santa Catarina, o prefeito Eduardo de São Luís do Maranhão, prefeito das principais capitais, apoiando isso, de que o Pacto Federativo tem que ser revisto, e revisto esse ano. Então, o conselho que eu recebi, pare, fale que você não é mais candidato, você está mexendo com peixe grande, eles vão ridicularizar você, eles vão te expor. Então, por isso que eu faço aquele desabafo na terça-feira nas redes sociais. E eu estou preparado para isso, eu tenho fé suficiente, força suficiente para vencer isso. O único incômodo realmente é essa questão do fato de ter o meu filho vivido esse momento triste, que nós vamos ter com muita paciência, muito amor, fazer superar. A sua imagem, o senhor acredita que ela foi arranhada, em sendo arranhada politicamente, nacionalmente? Como que o senhor pretende reconstruir a partir de agora esse cenário que era tão positivo, principalmente nas redes sociais? Eu acho que no momento, quando você toma uma pancada como essa, ela não é legal, ninguém gosta de tomar pancada, ninguém gosta disso. Mas tem uma passagem bíblica que diz assim: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então essa pancada vai fazer com que mais pessoas hoje eu vou dar um exemplo simples aqui. 60 mil pessoas a mais passaram a acompanhar nosso trabalho por causa de hoje, 60 mil hoje, até agora, da última vez que eu vi. As pessoas vão entrar no Instagram, e vão falar: quem que é esse prefeito? Poxa, olha a cidade, olha quanto ele foi reeleito, o povo gosta dele. Olha, a Toyota investiu lá, agora a única investiu lá, a JCB investiu, está arrebentando, está crescendo, está batendo recorde, ganhou o prêmio de melhor prefeito do Brasil por 2 vezes, com a Band. Então, eu acho que no primeiro momento é ruim, mas depois isso vai ser um combustível, Oliveira, que vai acontecer. Volto a repetir, pela primeira vez na história, Gabriel. Escreva aí, nós vamos voltar numa entrevista dessa lá no Palácio do Planalto. Nós vamos ter um prefeito presidente da República.
Então você desistiu de candidatura ao governo do Nada, Estado? agora... Não, é presidente. Agora é presidente. Já era. Agora eu vou com tudo. Prefeito, só uma última questão, porque a sua gestão é marcada pelo seu discurso religioso, tem aqui o nome do salão, né? O senhor sempre fala de Deus. A sua responsabilidade não aumentaria, o senhor não se vê mais responsável ainda de zelar pelo dinheiro público e não deveriam nem ter acontecido todos esses casos de operação da Polícia Federal, denúncias de corrupção, um dos 10 mandamentos é não roubarás. O senhor não se sente mais responsável em realmente impedir que isso aconteça sob a sua gestão? Eu acho que a minha trajetória é marcada por essa questão da fé, pelo que Deus fez na minha vida. Deus me tirou do submundo do crack, da cocaína, dos vícios. Você conhece bem essa realidade. Deu uma transformação importante, me deu uma família, me fez prefeito de uma das cidades mais importantes do Brasil. Contra tudo e contra todos. Você acompanhou. Fui eleito em 2012 com 4.778 votos, reeleito com 11.400, a maior votação da história da cidade de Sorocaba. Ganhei como presidente da Câmara. Fui eleito prefeito no segundo turno com 52%, reeleito com 74% das intenções de votos. Eu acho que se tem uma coisa que caracteriza o cristão, é a perseguição. Você pega todos não me comparando jamais, não chego nem perto de um apóstolo do nosso Senhor Jesus, mas todos eles foram perseguidos. Prefeito, a gente tem no governo do senhor a questão lá da compra do prédio, que tem condenação inclusive de ex-secretários municipais, tem também as contas do senhor bloqueadas, além de outras investigações da Polícia Federal, inclusive lá na UPA do Éden. E agora, hoje, como é que o senhor avalia isso tudo, esse pacote todo, muitas coisas muito antes do senhor anunciar que era pré-candidato a presidente? Elas têm caído dia a dia, né? Eu acho que essa questão, nós conseguimos, de 6 processos que nós tínhamos, 3 foram arquivados, e esse da questão das contas é uma questão de tempo, porque o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade as nossas contas. É quem que está no poder público que está sujeito a isso. Ele está sujeito à oposição, está sujeito a denúncias, e ele tem que superar isso. Nós temos muitos nomes, Marcelo, nomes em Sorocaba, nomes importantes, que já chegaram e falaram, e eu acho que foi um dos motivos de ter vencido as eleições de 2020. Pessoa de família tradicional, grande empresário, foi secretário de Estado, vou citar aqui, né? O Flávio Amar, ele estava como secretário estadual, um grande empresário, uma pessoa admirável, competente. Ele falou, Manga, meu pai foi um ótimo prefeito e foi mesmo, o prefeito que mudou. Ele fala, Manga, eu não tenho medo de entrar no executivo porque eu sei dos processos que eu vou levar, dos patrimônios que vai acontecer com o meu patrimônio. Você pega o exemplo do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, tudo que aconteceu. Então a política, ela tem isso, mas eu não tenho medo, eu não posso ter medo, Marcelo, de poder colaborar com o meu país. Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Bom, a pergunta do Oliveira foi muito importante. Queria que acontecesse hoje? Não, mas eu tenho certeza, filho, que vai arrebentar. Nós vamos dar a volta por cima e vai crescer, vai ficar mais forte do que estava antes. Quero agradecer a presença de todos, obrigado. Obrigado, prefeito, também, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Portal RMS News, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, do gabinete do prefeito Rodrigo Manga, que acabou de conceder entrevista coletiva à imprensa sobre a operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, na Prefeitura de Sorocaba, na residência do prefeito, na sede do Partido Republicanos, e 13 cidades, incluso uma da Bahia. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Olá, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Transmissão em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e no Spotify. A operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira na casa do prefeito Rodrigo Manga, na prefeitura, na sede do Partido Republicanos e mais 13 cidades, incluso uma na Bahia. Sobre este assunto, vou conversar com o presidente da OAB Sorocaba, João Paulo Milano, que também irá abordar outros temas do dia a dia da entidade na cidade e parcerias em desenvolvimento com a prefeitura.
Nesta edição, converso com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana, que fala sobre o desempenho de Sorocaba nas exportações, que se manteve positivo e cresceu 21,6% no primeiro trimestre de 2025, e as ferramentas que a Prefeitura de Sorocaba tem oferecido para atrair investimentos para a cidade. Nova concessão garante gratuidade de pedágios nas marginais urbanas de Sorocaba. É o que garante o governo do estado de São Paulo, após o governo paulista anunciar a implantação de novo sistema em rodovias da região. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado Hélio Vestina, analisa e comenta este assunto nesta edição da Hora da Verdade, que está apenas começando. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Sorocaba vem apresentando consecutivos indicadores positivos, também referentes à balança comercial. De janeiro a março deste ano, houve aumento de 21,6% nas exportações de Sorocaba em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 609,5 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, ante 501.400 milhões de dólares no mesmo período de 2024. O montante das exportações do município representa 3,5% de toda a balança comercial paulista. Os dados são do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Para conhecer quais ações e programas de incentivo fiscal e de desburocratização da Prefeitura de Sorocaba que são oferecidos aos empreendedores e empresários que querem investir na cidade, converso aqui na Hora da Verdade com o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Sorocaba, secretário Bruno Santana. Secretário, obrigado por atender o portal RMS News aqui na Hora da Verdade, e já de início querendo saber como analisa este cenário positivo para Sorocaba no processo de exportação, em que a cidade ocupa o 5º lugar de cidades que mais exportam no estado de São Paulo, além de ficar à frente nesse resultado até mesmo de cidades de porte semelhante ou maior no estado, como São José dos Campos, Piracicaba, Campinas, Jundiaí, São Caetano do Sul e Santo André. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui, secretário. Olá, Oliveira, um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Saudação a todos que estão conectados aí no RMS News. É uma oportunidade muito grande, um privilégio poder falar com você sobre esse assunto tão relevante para a nossa cidade e que pode, com certeza, impactar em toda a nossa região e o país. Como você bem disse, né, já explanou, nós estamos aí em momentos favoráveis à exportação. Mais uma vez, nós tivemos ponto e um saldo positivo, e isso dá para ver como que a indústria em Sorocaba ela está no momento pujante, né? Tudo isso graças ao movimento que tem acontecido, essas parcerias do público, do privado, por termos empresas engajadas, por termos empresas comprometidas, né, que têm abençoado vidas através da empregabilidade e vivendo esse cenário aí através do ecossistema que existe na nossa cidade, trazendo resultados favoráveis para nós. Secretário, nesse período analisado, quero que o senhor tenha em mãos aí essas informações, quais foram os principais produtos exportados por Sorocaba e quais os principais destinos? Ok, hoje nós temos aí uma análise, né? Por exemplo, automóveis, esse representa 44% desse saldo positivo aí, assim como parte de acessório
para veículos, né? Nós temos também máquinas e aparelhos, por exemplo, para colheita também com 5,5%, e as principais, né, os principais destinos aí para exportação têm sido a Argentina, que é 56% aí desse saldo, né, de exportação, assim como a Colômbia e os Estados Unidos. Correto. Secretário, portanto, aí o senhor nos mostra quais são os principais produtos exportados, quais os principais destinos, e eu quero saber também, que peço que o senhor fale aí sobre as ações e incentivos fiscais aí de desburocratização da Prefeitura de Sorocaba, que são oferecidos aos empreendedores e empresários que querem investir na cidade, e que o poder público municipal vê aí como ferramenta importante para atrair investimentos para nossa cidade, mesmo em tempos de turbulência econômica, que parece sinalizar que possamos enfrentar aí nos próximos meses até anos, diante do cenário que se apresenta no mercado internacional aí com as medidas implantadas pelo governo Trump. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são essas ferramentas que podem atrair o investidor, o empresário para a cidade de Sorocaba. Muito bem. É uma ótima pergunta, muito obrigado aí por essa oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? A gestão do governo Manga é uma gestão muito focada e tem buscado, né, tem medir esforços de todas as formas para ter atrativos para que Sorocaba continue sendo a melhor cidade para se investir. Visto isto, atualmente nós temos atendido diversas empresas, todos os dias nós temos empresas entrando em contato, e são várias que eu atendo, né, diariamente aqui, entrando em contato para entender um pouco mais como é Sorocaba, saber sobre o nosso ecossistema, entender quais são os incentivos fiscais que existem em Sorocaba. A Secretaria do Desenvolvimento hoje é uma porta de entrada para poder ajudar essas empresas que têm o desejo de vir aqui para Sorocaba, né? Nós temos então aí um incentivo que é para vocacionar o setor da indústria, né? Nós temos aí a oportunidade até mesmo de ter permissão e concessão na questão do incentivo fiscal. Nós temos uma ligação muito forte com o Parque Tecnológico, a qual mando um grande abraço ao presidente Nelson Cancelara, porque como parte desse pacote, nós também oferecemos até mesmo concessão de áreas, né, para empresas que têm a sua vocação para a questão de tecnologia ou têm pesquisa e desenvolvimento. A gente sabe que hoje o empresário ele vive no jugo dos impostos, né? Pensando nisso, Sorocaba tem um atrativo dentro da lei de incentivo para que possa ajudar o empresário, né, a dar uma melhorada na questão do seu ISS. Nós temos também incentivo na parte do IPTU, sobre as taxas de obras, né? Isso são algumas ofertas que nós temos para as empresas que vêm para Sorocaba. Mas muito mais do que isso, Oliveira, hoje as empresas vindo para Sorocaba, ela vai fazer parte de um ecossistema onde ela consegue suprir as necessidades e em que há um gargalo, né, a nível Brasil. Vou dar um exemplo, mão de obra qualificada. Então, Sorocaba hoje, ela tem ofertado, né, para as empresas que chegam na cidade, mão de obra qualificada. Isso faz uma diferença, né? Alguns empresários têm relatado que alguns lugares que as suas empresas estão instaladas, eles têm muita dificuldade para conseguir mão de obra e principalmente mão de obra qualificada. Mas isso graças ao ecossistema que nós temos aí diversas universidades, nós temos diversos cursos técnicos, nós temos a Unitem, que ajuda a qualificar as pessoas de uma forma gratuita para entregar esses talentos, né, para as empresas que chegam ou para aquelas que já estão aqui em Sorocaba. Secretário, o senhor fala de incentivo, o senhor fala aí justamente dos benefícios que Sorocaba oferece para o empresário, justamente para poder trazer seu negócio para a cidade, né?
Então a gente tem dois cenários muito interessantes. Enquanto os investidores olham para Sorocaba como um local seguro para poder fazer seus investimentos, agora no cenário internacional nós temos aí um momento de turbulências, de incerteza com o tarifaço do governo americano, do governo Trump. E eu pergunto, se já é possível avaliar se esse tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos causará dano à economia da cidade, economia local e até da região a curto, médio e longo prazo. Como o governo municipal avalia este cenário? Algum temor ao setor público, principalmente, de que nos próximos meses possamos sofrer algum ou total impacto por essas medidas? Muito bem, Oliveira. Hoje, todo empresário, toda empresa, né, vive momento de risco, momentos de dúvidas, faz parte, vamos dizer assim, do cenário do empreendedorismo, né? Vale a pena ressaltar que nós já passamos momentos que, por exemplo, na pandemia, as empresas e os empresários tiveram grandes desafios, vamos dizer assim, né? E que os desafios ajudou muitas empresas a superarem até mesmo o faturamento de anos anteriores. Nós temos relatos de empresas que se reinventaram. Não é fácil passar por turbulência, por desafio, né? Mas nós sempre estamos aqui dispostos a encontrar um caminho, né, para quando vier qualquer impacto. Não é só uma questão de um de tarifas, não é só uma questão momentânea, né? Nós podemos avaliar todo o cenário, anos, décadas, né? Sempre temos aí um alto e baixo, né? Sempre há impacto, sempre há desafios, né? Mas o que o governo municipal, sempre está disposto a fazer é ajudar a encontrar caminhos de superação. Então, como eu bem disse, né, empresários têm dificuldade para a mão de obra qualificada. Sorocaba tem se destacado na qualificação. Empresários têm dificuldade para contratar mão de obra. Nós temos um projeto que é o Mutirão de Empregos, premiado a nível nacional. Nós somos a única cidade do Brasil que faz um mutirão de empregos de janeiro a novembro, ofertando aí uma média de 2.000 vagas. Ou seja, a cidade, o poder público sempre procurando ofertar algumas ferramentas, algum mecanismo para poder apoiar as empresas e os empresários a fazer a economia girar. Até porque, né, o setor privado faz a economia girar. A empregabilidade vem através do setor privado. E se observar os números, por exemplo, da empregabilidade, de acordo, né, com o CAGED, Sorocaba sempre tem se destacado. Então, os números, a comparação antes do governo Manga, né, e para a atual gestão, desde o primeiro mandato do governo Manga, são números positivos, números favoráveis. E vale a pena lembrar que toda a gestão do Manga começou numa época de pandemia, numa época de desafio. E mesmo assim, toda a equipe, né, com maestria, tivemos aí a oportunidade de ajudar as empresas, as pessoas a superarem, né, esses mercados. Mas vale a pena ressaltar que existe sim uma cautela, precisa tomar cuidado, precisa ter uma estratégia, né, para qualquer momento que vir. E hoje, né, o governo atual tem uma equipe técnica muito comprometida, disposta a ajudar. E nós temos empresas também na cidade, Oliveira, muito competentes, né? Empresas que têm superado os desafios de empreender, né, no nosso país, que não é tão fácil, voltando a dizer sobre o jugo dos impostos. Então, acredito que juntos, vamos dizer assim, independente, né, da forma ou da pressão que vier, né, qualquer desafio, é muito possível aí superar, né, com maestria tudo isso. No início da nossa conversa, você falou qual era o principal destino dos produtos da cidade de Sorocaba para o exterior. Os Estados Unidos, vamos repetir novamente? Quais são os principais destinos?
Essa daqui vem de uma porcentagem, né, de maior para menor. Nós temos aí a Argentina, com maior porcentagem, 56%, depois tem a Colômbia, e nós temos também os Estados Unidos, que vem com 6,3%. Mas nós temos empresas na cidade, Oliveira, que exportam também para outros locais, né? Nós temos indústrias na cidade e que conseguem negociar e abastecer diversas regiões do nosso país, né? Nós temos fornecedores que abastecem também a nossa região. Então, é um multimodal, nós temos aí algumas fatias bem interessantes, né? E fato isso que as empresas que têm vindo para cá têm aproveitado as oportunidades e as demandas que tem, né? Senão não teríamos o tanto de empresas pleiteando, interessadas a vir para cá, né? Cada dia nós temos algumas empresas, por exemplo, que estão em fase de sigilo por questões de estar mudando de cidade, por questão de segmento, por questões de estratégia, mas nós temos aí alguns modais de business que vai fazer grande diferença na cidade. Nós podemos observar que o nosso turismo, o turismo que tem uma vocação empresarial, ele tem mudado um pouquinho a sua vocação através dos anúncios, né, de parques, de resorts, de hotéis que têm vindo para a nossa cidade, que vai atender não só Sorocaba, mas toda a região. E as empresas que chegam, né, nas cidades vizinhas também impactam aqui em Sorocaba. Por isso, Oliveira, até eu gostaria de ressaltar, eu falei do mutirão de empregos, tem empresas de cidades vizinhas que hoje fretam ônibus para poder utilizar da mão de obra de Sorocaba. Então, nós temos empresas de Cabreúva que vêm em Sorocaba, né, e todos os dias saem ônibus fretado. Nós temos empresas de Porto Feliz que também utiliza, né, Sorocaba tem sido um berço de mão de obra qualificada. Então, é muito legal essa oportunidade de estar sendo feito um trabalho que possa atender a região. E por falar em região, nós tivemos agora recente o transbordo do Grupo Líder, um projeto que vem aí com o Sebrae encabeçando. Nós temos junto o Ciesc, todo um grupo que trabalhou entre o público e privado durante 9 meses, Oliveira, trabalhando para chegar aí numa conclusão, a gente trabalhar 3 eixos para a nossa região, a região metropolitana, que é a indústria, o agro e o turismo. Nós tivemos esse transbordo no Parque Tecnológico, nós tivemos a presença de várias autoridades do estado, da região, e é uma oportunidade para tanto o público quanto o privado poder fazer parte, né, desse grupo que vai estar trabalhando, estudando e praticando durante 15 anos melhorias nesses segmentos. A longo prazo, né? A longo prazo. Correto. Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas. A íntegra desta entrevista disponível para você ao final desta edição na editoria podcast no portal RMS News. Curta e compartilhe. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana, prazer imenso poder ter conversado com o senhor aqui. Colocamos nosso espaço à disposição e se desejar qualquer observação, fique à vontade. Oliveira, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa, sempre através da comunicação, levando informações preciosas, né, através da tecnologia. Então, abrange Sorocaba, a região, todo o Brasil e o mundo, e dizer que estamos aí muito felizes com essa gestão atual, trabalhando com maestria, observando a voz de comando do nosso prefeito, Rodrigo Manga, que sempre de uma forma incansável, né, procurando fazer o melhor pela nossa cidade. Em breve vocês terão várias e boas novas, né, que será anunciado pelo nosso prefeito, principalmente dessa parte pujante do crescimento de Sorocaba. Muito obrigado aí, desejo sucesso a todos. Agradecidos nós, conversamos aqui na Hora da Verdade com o secretário de Desenvolvimento de Sorocaba, Bruno Santana, falando sobre o desempenho de Sorocaba nas exportações, que se mantém positivo e cresce 21,6% no primeiro trimestre de 2025. Hora da Verdade, portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.
Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV stream do portal no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Quem trafega pelas marginais urbanas de Sorocaba continuará isento de pedágio com a nova concessão da Rota Sorocabana. O modelo preserva a gratuidade dos deslocamentos dentro da cidade, garantindo que moradores e trabalhadores que utilizam as vias marginais não serão impactados com a implantação do novo sistema eletrônico de cobrança. Esta informação consta no portal oficial do governo do estado de São Paulo. Integrante da equipe de formadores de opinião independentes do portal RMS News, advogado Ézio Vestina. O governo jura de pé juntos que é isto que vai acontecer. Tudo bem, vamos acreditar. Entretanto, há movimentos políticos que tentam reverter a tomada de decisão do governador Tarcísio de Freitas, instalação do sistema de pedágio em outros trechos das rodovias da nossa região. Após batido o martelo em leilão, ainda é possível reverter a questão no campo político, rasgar o contrato, ou o jurídico vai acabar sendo provocado para o veredito final? Satisfação imensa, doutor Ézio. Satisfação é minha, Oliveira, é uma alegria, um privilégio de poder estar mais uma vez com você aqui, tratando do assunto que, pelo que a gente percebe, está bem dentro da nossa característica, do nosso objetivo, que é ser regional, né? A região metropolitana. E isso vai afetar, evidentemente, não só Sorocaba, mas toda a região. Afinal, são 17 municípios que serão afetados aí. A pergunta que você faz é direta, né? Uma vez batido o martelo, se pode mexer. Veja, como todo ato administrativo, pode ser revisado pelo poder público, inclusive administrativamente, né? O poder público pode, mas existe o que nós chamamos de segurança jurídica também. Você não pode criar para um particular um investimento alto quando ele gasta muito dinheiro dele ou do pool de pessoas que ele representa, e daí no outro dia de manhã, ao fazer o café, você decide mudar. Não é assim que funciona. O que a lei prevê é um poder maior para o lado governamental, porque ele, em tese, está tratando do interesse de toda a coletividade. Então, a própria legislação prevê mais poderes para o governo, onde ele pode, através de suas agências reguladoras, no caso que nós estamos tratando especificamente a Artesp, né? Ele pode, não só pode, deve, é um poder-dever, o que nós chamamos em direito administrativo poder-dever, que é um poder, mas é um dever do Estado acompanhar o desenvolvimento do contrato, no seu aspecto fiscalizatório, operacional, entendeu? Então, pode rasgar o contrato? Não, não pode rasgar o contrato. Mas a revisão dele, inclusive o próprio contrato administrativo, ele prevê sempre no seu corpo uma revisão de tempos em tempos, normalmente 5 anos. Mas só pode esperar 5 anos para rever? Não. Em casos excepcionais, a qualquer momento. Vamos dizer agora, está sendo anunciado aí que nas marginais urbanas não será cobrado pedágio. Na implantação, começam a cobrar. O Estado tem o poder-dever de fazer aquilo não acontecer. Mas e se o poder
dever do governo não for acionado, aí cabe a qualquer munícipe, ao prefeito da cidade, ao Ministério Público, sim, entrar na justiça. Então nós temos o caminho administrativo, que é do próprio governo enquanto agente fiscalizador, e nós temos também a possibilidade jurídica do afetado, que pode ser um município, pode ser um indivíduo, ou pode ser através do Ministério Público provocado por uma entidade, ou pelo próprio município, ou pelo indivíduo. Agora, nós temos que ver também que esse poder-dever não é absoluto, ele é relativo. Vamos supor que na implementação do sistema ou na operacionalização dele já implantado, começa a operacionalizar, tá? E aí o governo vem, começa a criar coisas que não estão no contrato, ou pelo menos que excede aquilo que entenderam estar no contrato. A concessionária do seu lado, ela não pode, a exemplo do Estado, simplesmente rasgar o contrato ou deixar de cumprir. Ela tem que continuar cumprindo, mas ela também tem a via judicial. Então, vamos supor que amanhã a Rota Sorocabana, que é a empresa que vai cuidar desses 460 quilômetros, que atinge 17 municípios, entenda que o governo está exigindo dela coisas que não está no contrato, ou pelo menos que ela entende que não está no contrato, ou excede aquilo que está no contrato. Ela não pode unilateralmente e administrativamente falar, não vou cumprir, esqueça isso. Não, ela tem que ir na justiça e discutir. Então, diferentemente de um contrato entre particulares, onde existe um equilíbrio, eu sou contratante e o indivíduo é contratado. Tanto o contratante quanto o contratado pode ir na justiça discutir o seu lado. No contrato público administrativo, o governo tem mais poder. Ele pode multar a empresa, sim, coisa que um particular não pode administrativamente. Ele tem que buscar isso na justiça. Ele pode forçar o contratante dele a cumprir o contrato. O Estado tem esse poder, né? Através de outros tipos de sanção, e o Estado pode até chegar mais, considerar caduco aquele contrato, suspender o cumprimento daquele contrato. Correto. Um exemplo, mudando o que deve ser mudado e guardado as devidas proporções, você lembra bem a questão do lixo aqui em Sorocaba, que era um contrato administrativo, a empresa não estava, a prefeitura teve que intervir, você lembra disso? Você fez várias reportagens, inclusive, relacionado a isso. Evidentemente que nós estamos mudando de área. Um era lixo, o outro é espaços viários, transporte. Mas o contrato tem a mesma característica, é administrativo. Então, se a pergunta pode rasgar simplesmente o contrato? Não, rasgar não pode, mas tem caminhos, inclusive vamos dizer assim, em degraus, para que corrija-se o que entende se estar errado. De lado a lado. Só que um tem mais poder que pode fazer administrativamente e o outro, se achar que está errado, tem que buscar a justiça. Não tem nem dúvida, quando a gente coloca rasgar o contrato, tem aquela força de expressão do dia a dia do cidadão, né? Claro, só para que o nosso seguidor, que é uma pessoa informada e tem visão, ele entenda que amanhã o governo chuta o pau da barraca. Não é assim. Tem degraus para serem. Primeiro tem que notificar, esperar para ver se corrige. Se não corrigir, aí tem como multar. E, por fim, pode até cancelar o contrato, que é o extremo. Uma coisinha bem rápida. Esses caminhos de buscar a justiça nem sempre é o melhor quando se trata de contrato público. Porque, veja, Oliveira, você causa um grande problema para o administrado. Às vezes o contrato público, se for ser discutido na justiça, com a morosidade que causa um grande problema para o administrado. De repente é uma coisa muito que interfere no dia a dia do administrado, que somos nós.
Nós somos os administrados. Então, o que é o melhor caminho? Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar ver se não é melhor a isso, sem buscar justiça. Então, também tem essa via que seria chamada de bom senso. Não tem nem dúvida, é o ganha-ganha, né? Ou seja, os dois lados têm que ganhar. Se a empresa assinou um contrato, é porque o governo do estado, o contratante, chamou para tal situação, né? Então agora há que se chegar aí a esse consenso para poder fazer esse ajuste. Mas é importante a gente saber que, inclusive, o portal RMS News, meses ali após as eleições, eu, por exemplo, conversei com o prefeito da cidade de Pilar do Sul, o Cleiton, e ele me dizia que nós temos um problema lá, deixado que vai acontecer a partir do ano que vem. Colocaram 2 pedágios dentro do município de Pilar do Sul. Ele falou, como que vai encarecer o custo para escoar a produção agrícola. Isso tem que ser revisto. Depois ele disse que tentou alguma coisa junto ao governo do estado, e o governo do estado falou, olha, vocês foram chamados para conversar, que foram os prefeitos da época e não o Cleiton, no caso de Pilar do Sul, e vocês e foi aceito por todos. A verdade é que todos esses agentes públicos aí, a maioria desses agentes públicos que estão aí, eles bateram palma para essa questão que foi discutida assim na época. E nós temos ali no dia de bater o martelo todos esses agentes públicos dizendo amém, que poderia ter visto essa questão. Por exemplo, doutor Ézio, eu estou vendo, até aqui me chama atenção, eu estou vendo aqui, a concessão abrange trechos da rodovia Raposo Tavares, Castelo Branco e Celso Charuri. Celso Charuri são 6 quilômetros de extensão praticamente. Aliás, eu fui o primeiro a andar naquele trecho da interligação Raposo e Castelinho, quando da sua inauguração, porque praticamente 1 hora antes da inauguração me autorizaram com a viatura da Cacique transmitir ao vivo aquela transmissão, como seria o tempo de demora entre uma rodovia e outra. E agora nós teremos ali o pedágio. Então você vê o morador de Brigadeiro Tobias, que está na zona norte de Sorocaba, vindo pela Castelinho, vai ter que pagar o pedágio, porque ali não tem marginal, né? Ou então aquele morador da zona oeste de Sorocaba, ou você que está no Campolim, mas quer sair dali e ir para o bairro do Éden, você vai pagar o pedágio. Eu tô falando só desse trecho. Então parece que essa justificativa do governo não é plausível ainda, até que expliquem com consistência, detalhem essa questão, doutor Ézio. Daí a importância e o mérito desses movimentos políticos que nós estamos vendo, Oliveira. Eu falei muito do aspecto contratual, mas você chama na matéria aí a atenção para os movimentos políticos regionais que estão acontecendo. Exato. É aquela velha história, cada um sabe onde o calo aperta. Então, você citou o caso do Cleiton. E agora você traz para mais perto de nós, que é a questão da Celso Charuri, lá perto do calo do pessoal de Pilar do Sul. Aqui é o nosso caso. Então, com todo o respeito ao nosso prefeito, que se dispôs a conversar com o governador e trouxe aí a notícia de que estava suspenso, e depois ele mesmo falou, não é bem assim, é que vai levar um tempo para implementar, não é que ele vai estar suspenso, até implementar 2026. Né? Então, a gente tem que tirar um pouco a propaganda política que está acontecendo, porque isso pode virar uma fake news e confundir a sociedade, e eu acho que não é papel do governante ficar fazendo isso, né, ficar fazendo alarde de tudo antes que as coisas aconteçam, né? Desculpa, mas para ter ganho político. E por isso eu dou mais valor
com todo respeito, aqueles políticos, eu não vou citar nomes, que estão fazendo um trabalho de chamar mesmo a atenção. Olha, viu, vai fazer isso, vai acabar piorando o trânsito dentro da cidade, porque muitas das pessoas hoje pegam a marginal da Raposo para fugir do trânsito nas principais vias de Sorocaba. A partir do momento que corre-se o risco de cobrar-se um pedágio, vai piorar significativamente o trânsito dentro das vias principais de Sorocaba. Na Celso Charuri você deu o exemplo, e é o exemplo clássico. O indivíduo que usava Celso Charuri para ir de Brigadeiro Tobias até a Faculdade de Engenharia, através da Charuri, ele vai ter que entrar por dentro de Sorocaba, Avenida São Paulo, Marginal, Dom Aguirre, porque ele não vai pagar aquele pedágio. E como você falou lá, não tem uma marginal que ele possa andar. Então ele teria que andar pela artéria principal. Andando pela artéria principal, ele vai pagar pedágio. Essas coisas precisam estar esclarecidas. Essas coisas precisam ser trazidas. E o prefeito, com todo respeito, não estou falando, antes de propagandear uma coisa que depois verificou-se que não era totalmente verdade, não havia suspensão, apenas implementação e o tempo necessário para ela. Tá? Devia se ocupar disto. Fala, nossa, mas eu tenho um morador que mora no Éden e vai trabalhar lá para a região de Brigadeiro Tobias, é lógico, vai pegar Celso Charuri. Pessoal que mora no Alto da Boa Vista, pode pegar lá também um pedaço da Celso Charuri, vai pegar Celso Charuri para evitar passar pela Dom Aguirre. E vai pagar pedágio, porque ali não tem. Então eu acho que o prefeito tinha que estar mais ocupado a isso e trazendo isso para a sociedade. Olha, gente, nós estamos com um problema lá na Dom Aguirre. Tá bom, na Raposo tem a marginal, dá para a gente equacionar. Mas lá na Celso Charuri não tem, é isso que eu quero que o governador resolva. Como que vai fazer? Vai fazer uma marginal lá? Ou nós vamos ter um dispositivo que reconheça as placas de Sorocaba, o sorocabano tem que se cadastrar para poder transitar lá e não pagar pedágio. Eu acho que o prefeito estaria trabalhando mais para a cidade e menos para a divulgação política se ele fizesse isso. Dr. Ézio Vecina, advogado, integrante da nossa equipe de formadores de opinião, analisando este cenário, toda essa polêmica que ainda vai continuar sendo debatida ao longo de todo esse ano e creio que por muito tempo, até que uma decisão favorável à população possa ser tomada pelos nossos governantes, falando aí sobre os pedágios da rota sorocabana, onde o governo do estado garante que quem trafega nas marginais urbanas de Sorocaba continuará isento de pedágio com nova concessão. Então este é o cenário. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify.
A Casa da Advocacia e Cidadania foi palco da solenidade no dia 28 de março da posse da nova diretoria executiva da OAB Sorocaba para o triênio 2025-2027. A nova gestão reafirmou seu compromisso, já iniciado em janeiro, de fortalecer a advocacia local, defender as prerrogativas da classe, implementar inovações e promover ações em prol da justiça e da cidadania. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Com grande satisfação, recebemos nesta edição o novo presidente da entidade, Dr. João Paulo Milano, que nesta inicial já desejamos sucesso à frente deste mandato, que já se inicia, e peço que fale sobre este compromisso apresentado pela nova diretoria da entidade. Satisfação imensa recebê-lo aqui, Dr. João Paulo. Oliveira, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer poder falar em nome da nossa entidade, ao portal RMS News. Nós tivemos a nossa posse solene agora no último dia 28, mas estamos trabalhando com afinco desde 1º de janeiro. Simbolicamente, a partir dessa data nós assumimos, né? A nova diretoria, de fato, iniciou o seu trabalho e a gente tem trabalhado muito para dar conta da enorme demanda de quase 6.000 advogados inscritos aqui entre Araçoiaba da Serra e Sorocaba, uma demanda enorme numa cidade grande onde a OAB é acionada para diversos assuntos. Muito obrigado pelo espaço. A satisfação é nossa, doutor, tê-lo com a gente sempre aqui no portal RMS News. Doutor, eu verifiquei num levantamento junto aos canais de comunicação da OAB, redes sociais, sites, que desde o dia 28 de fevereiro, a OAB, por meio da Comissão de Direito Digital e Inteligência Artificial, iniciou plantões permanentes de inclusão digital para toda a advocacia. Eu quero que o doutor nos fale sobre esta iniciativa e também nos faça compreender um pouco sobre este cenário de campo jurídico em crescimento da era digital, que lida com questões legais relacionadas ao mundo digital e tecnológico. Nós que conhecemos os velhos advogados com calhamaços de processos, né, doutor? Eu acho que a gente está num momento de mudança, né? Já há algum tempo, para o mundo digital, o mundo jurídico, o judiciário tem acompanhado, né, à sua medida essas situações, e eu acho que cabe à ordem preparar o advogado e a advogada, ajudar na preparação, no aperfeiçoamento, para que lide com essas novas ferramentas, com esses novos tempos da advocacia. Eu também, quando iniciei, tinha pasta, carregava papel para cima e para baixo, malas com processos para fazer carga e para que nós pudéssemos analisar o seu conteúdo. E hoje, grande parte da advocacia, embora não seja um dado exato, trabalha de suas casas, né, dos home offices, dos seus offices, em estruturas menores. A gente, durante a última campanha eleitoral, observou que muitos escritórios de advocacia daqui de Sorocaba possuem funcionários, colaboradores que estão trabalhando de Curitiba, outros de Londres, da Itália. Então é uma realidade que, com a pandemia, nós tivemos uma aceleração nesse sentido. E esses plantões, né, capitaneados pela respectiva comissão, pelo doutor Rodrigo Guerreiro e Gabriel Guerreiro, eles estão nos ajudando a pôr em prática uma promessa de campanha, enquanto éramos chapa, a um passado recente, de ajudar a advocacia nesse sentido. Sobretudo aqueles advogados e advogadas que têm mais tempo de carreira, tem um pouco mais de dificuldade no manejo dessas tecnologias, nós entendemos por bem estabelecer plantões permanentes para ajudá-los, tanto na operação dos sistemas dos tribunais e nas mudanças que se avizinham, sobretudo no Tribunal de Justiça. Nós temos uma mudança importante em curso para a alteração do sistema, mas para ajudar, sobretudo, no início, né, na operação com a inteligência artificial. Essa que faz parte do nosso cotidiano, já tem sido utilizada pelo judiciário, pelos magistrados, pelo Ministério Público e também pela advocacia. Então, esses plantões visam auxiliar os advogados e advogadas com relação a essas novas ferramentas, para que eles consigam um aprimoramento, para que seja, de fato, uma porta de entrada
para a utilização da inteligência artificial como uma ferramenta a favor da advocacia, mas também para que se ambientem e que sanem as dúvidas e as dificuldades que possuem com os sistemas dos tribunais. E tem dado muito certo, o pessoal tem procurado, advogados e advogadas, às sextas-feiras lá de todas as idades, de todas as gerações, o que nos deixa muito felizes. Doutor, aqui na inicial, inclusive, dentro do compromisso que a nova mesa diretora coloca, fala-se justamente sobre ter reafirmado o compromisso de fortalecer a advocacia local, defender as prerrogativas da classe, implementar inovações e promover ações em prol da justiça e da cidadania. Eu queria que o senhor fizesse aí para a gente uma explanação desses principais pontos de compromisso firmado por vocês que levou justamente a assumir a presidência da OAB Sorocaba. Existe um debate dentro da nossa entidade, especialmente aqui em Sorocaba, de que, no primeiro momento, nós precisamos cuidar da advocacia local, do nosso aprimoramento, dos debates, da melhor estruturação do nosso poder judiciário local, então, da nossa cidadania local e da advocacia local. Então, é óbvio que existem temas muito importantes pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa federação, mas o nosso propósito primário é tratar primeiro da nossa cozinha. Quando nós estivermos bem aqui, melhor do que nós estivemos nos últimos anos, e sempre tentando melhorar, nós podemos até avançar a outros temas. Então, essa é uma das premissas. A segunda, prerrogativas profissionais. Eu acho que todo diretor de ordem, todo aquele e aquela que se coloca à disposição da advocacia, precisa defender o artigo 7º do nosso Estatuto da Advocacia, onde indica quais são os direitos dos advogados para o livre exercício da profissão, para que a gente possa atuar de fato em nome daqueles que são destinatários do nosso trabalho, que é o cidadão e a cidadã. Em um outro momento, nós também precisamos, como já falamos agora há pouco do plantão, tratar das questões de inovação. Nós precisamos nos preparar e preparar a advocacia para o futuro. Os avanços têm sido muito rápidos, né? Eu estou com 23 anos de advocacia, mas nos últimos 5 a evolução foi muito maior do que todo o restante. Então nós precisamos estar por dentro, estar antenados a isso e trazer tudo que tem de novo para a advocacia, para que a gente consiga estruturar a nossa classe, para que nós consigamos deixar o advogado pronto para o nosso mercado de trabalho, pronto para o atendimento de seus clientes. Doutor João Paulo, a Comissão da Advocacia Criminal da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados se reuniu também recentemente, oportunidade em que foi debatido o fortalecimento, a atuação do advogado criminal na região. Quais são as principais demandas dos advogados criminalistas em relação a esta área que a OAB atua em prol aí do exercício profissional dos advogados e advogadas? Quando nós falamos em advocacia criminal, eu acho que daqueles advogados e advogadas que estão em atuação cotidianamente, é aqueles com os quais a gente tem grande preocupação com relação à violação de prerrogativas profissionais. Então, há uma preocupação muito grande no atendimento do advogado ao seu cliente dentro das unidades prisionais, e nesse aspecto é importante que a OAB atue para que consiga trazer, para que dialogue com a Secretaria de Administração Penitenciária para melhoria desses atendimentos, seja nos parlatórios, naquelas salas de esperas, e nós temos feito um trabalho nesse sentido. Na última gestão, da qual eu fazia parte, nós inauguramos uma sala para a advocacia no CDP, estamos tratando de um projeto junto ao CDP para uma parceria de construção de melhoras para o parlatório, para que o advogado tenha uma condição de ter uma boa tratativa, uma boa entrevista com o seu advogado, e expandiremos isso para a nossa região, para os presídios da nossa região. Então, essa é uma das preocupações e um dos compromissos que nós temos com a advocacia criminal. E em outro aspecto, quando a gente fala mais uma vez em prerrogativa profissional, é que tenham, de fato, livre acesso aos processos de seus clientes. Nós entendemos que, ainda que seja necessário algumas investigações, alguns procedimentos, ou que parte das investigações sejam levadas em sigilo, não é possível que nós tenhamos investigações em segredo. Dá para a gente separar as coisas. Então, em determinados momentos
de um procedimento administrativo policial ou mesmo de um processo ou medidas cautelares, nós precisamos que os advogados tenham acesso ao seu conteúdo, para que não lhes seja cerceado o direito de exercício da profissão. Então, como são investigações que envolvem a liberdade, esses advogados invariavelmente têm uma incidência maior de violação de suas prerrogativas profissionais. E esse é um dos nossos compromissos, atuar para que eles tenham plenas condições de defender seus clientes, para que seus clientes tenham amplo acesso ao processo, ver respeitado a legalidade do processo, contraditório e ampla defesa, em homenagem aos princípios constitucionais que nós temos aqui no Brasil. Doutor João Paulo, presidente da OAB Sorocaba, conversando com a gente aqui no portal RMS News. Doutor, apesar de na inicial da sua fala, o senhor falar da atenção especial para os advogados, né, que vocês têm nesse momento, mas a gente percebe que vocês também não deixam de lado aí aquela questão de sempre estar trabalhando focado na cidadania, né? Aliás, a OAB é a única instituição inserida dentro do contexto da Constituição Federal. E também nas minhas pesquisas aqui eu vi que recentemente o Concilia Sorocaba, Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos da Prefeitura, recebeu, portanto, a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Desde o seu início, em outubro de 2022, o programa municipal tem prestado atendimento jurídico gratuito à população por meio da Secretaria de Governo. Agora eu quero que o senhor fale como é desenvolvida esta parceria entre Prefeitura e OAB, e eu conversava recentemente com a secretária da Mulher de Sorocaba, e ela dizia que há um interesse ali, porque o contrato está terminando, mas que já há uma conversa com a OAB para estender um pouco mais esse serviço, focado especificamente dentro da Secretaria da Mulher, dentro do contexto do Concilia. Quero que o senhor fale um pouquinho para a gente. Vou dar spoiler, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que assim, houve uma visita, na realidade, da diretoria, da Comissão de Assistência Judiciária da OAB Sorocaba, junto com alguns integrantes da diretoria adjunta. Então, não lembro exatamente todo o corpo, mas o doutor Alex Copertino foi presidente da Assistência Judiciária da nossa comissão, o doutor Bruno Delciste, que é o atual presidente, e o doutor Alex hoje é o nosso diretor adjunto. Nós temos um convênio no qual é prestado assistência judiciária ao munícipe, nos termos de um convênio que já existe entre a OAB São Paulo e a Defensoria Pública. Essa é na formatação que nós temos, é uma iniciativa inédita, e este convênio, firmado já há algum tempo, ele tem sido referência para as OABs do Estado e para outras prefeituras. Dia desse eu recebi o presidente estadual de assistência judiciária da nossa OAB, que veio aqui para entender melhor o convênio. Ele tem conversado com outras cidades, me parece que Diadema já tem um convênio parecido, estão estruturando em Ribeirão Preto, Santos, enfim. Então, aquela ideia nossa, né, no momento que estava na outra gestão, junto ao Dr. Márcio, junto aos demais diretores, nós levamos adiante a ideia de ter um convênio municipal. O advogado trabalha para o munícipe e, ao final, é remunerado pela Prefeitura Municipal. Bom, esse convênio está em vias de renovação. Essa nova minuta de renovação será por mais 24 meses. Então, os advogados, eles fazem os plantões de triagem, eles fazem aquele primeiro atendimento ao munícipe na sede do Concilia, ali na Vila Santana, no PROCON, e agora, acho que a cada 15 dias, se não me engano, a gente está formatando isso, haverá um atendimento também na Secretaria da Mulher. Então, são alguns plantões onde nós atendemos os advogados, o munícipe. O munícipe que se enquadra dentro da lei municipal para atendimento, ele é direcionado, é feita uma nomeação para que advogados e advogadas atuem dentro dos processos em nome desses. E a Prefeitura remunera tanto esses plantões que são feitos na Secretaria da Mulher, no Concilia e no PROCON, como também aqueles advogados nomeados para a atuação no processo serão remunerados ao final dele. Então,
Eu acho que essa é uma função importante. Nós tratamos muito da questão da cidadania, de direitos humanos, e é a colaboração que a OAB Sorocaba tem tido nesse sentido junto à municipalidade. Correto, doutor. Doutor, agora eu vou para uma pergunta aqui que impactou Sorocaba nesta quinta-feira. Na tela principal, na primeira página do portal RMS News, Polícia Federal urgente, Polícia Federal realiza nesta quinta-feira operação na casa do prefeito, na prefeitura e na sede do Partido Republicanos. Essa foi a primeira manchete já nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira em Sorocaba. Daí já veio a sequência da informação da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal. Outro destaque: Polícia Federal reprime crimes de desvio de recursos públicos em Sorocaba. Vou detalhar um pouquinho da notícia que é quente no dia de hoje, infelizmente. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Copia e Cola com o objetivo de desarticular a organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos destinados à saúde. A investigação teve início no ano de 2022 após suspeita de fraudes na contratação de uma organização social, OS, para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município de Sorocaba. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações. Enquanto eu falo, você também vai vendo as imagens aí da operação da Polícia Federal. Mais de 100 policiais federais estão dando, diz a informação, cumprimento aos 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz e do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, além de um mandato de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Estou olhando a tela do computador, olhando o site aqui. Também foi determinado o sequestro de bens de um total de 20 milhões de reais e a proibição de organização social investigada de contratar com o poder público. Os investigados poderão responder de acordo com suas condutas individualizadas pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação. Essa é a nota que chega da Polícia Federal. É direto da Polícia Federal. Agora vamos para a nota da Prefeitura. A investigação da Polícia Federal envolvendo uma OS, organização social, acontece em 13 cidades, tais como São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, entre outras, diz a Prefeitura, sendo que Sorocaba uma delas. Nesse sentido, está havendo uma colaboração com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos o mais brevemente possível. Vale destacar, diz a nota da Prefeitura, que a operação acontece em um momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do estado e presidente do Brasil. Não é a primeira vez, diz a nota da Prefeitura, na história que vemos forças ocultas, entre aspas, coloca a nota da Prefeitura, se levantarem contra representantes que se projetam como uma alternativa ao sistema e dão voz ao povo. Importante lembrar que essa minha conversa com o Dr. João Paulo, presidente da OAB, ela estava já confirmada anterior a esse fato, né? Não tínhamos conhecimento quando a gente desenvolve essa matéria, a Polícia Federal em operação na cidade. Doutor, eu quero que o senhor fale pra gente como vê essa operação da Polícia Federal, quais os impactos, apesar das poucas informações que ainda temos nos próximos dias, no cenário jurídico e para a própria cidade de Sorocaba, doutor. Bom, vamos lá. Eu acho que todo mundo foi pego de surpresa na manhã de hoje com a deflagração dessa operação da Polícia Federal. As acusações, ou o que a gente entende de notícia que tem vindo até agora, são de questões muito sérias. É uma operação ampla, uma investigação ampla que envolve um volume significativo de dinheiro e crimes gravíssimos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui. Há um receio enorme nosso dos operadores do direito, dos advogados, do meio jurídico, de tecer opinião quando nós temos informações incipientes. Então,
Acho que, com todo respeito, a imprensa de fato precisa noticiar o que está acontecendo, mas nós observamos poucas informações. É natural que nos próximos dias nós tenhamos um quadro melhor desenhado. O que nós observamos nesse momento e o que a gente quer é confiar no trabalho das autoridades, confiar na nossa Polícia Federal, no Ministério Público, nos juízes que autorizam essas operações, para que isso seja esclarecido e para que aqueles agentes, sejam eles agentes públicos ou particulares que tiverem envolvimento, que eles sejam processados, né? Que eles tenham direito à sua ampla defesa também, ao contraditório, que seus advogados e advogadas atuem, mas que, ao final, sejam responsabilizados na medida de suas condutas. Esse tipo de crime de acusação causa grande perplexidade, que ninguém gosta disso. Nós vemos uma situação econômica muito difícil no país, desde sempre. Nosso país, quando melhora um pouquinho, daqui a pouco alguma notícia importante balança tudo isso. E fazemos votos que, de fato, isso não tenha conotação política de forma alguma. Eu confio nas nossas entidades, no nosso poder judiciário, e que os fatos sejam, de fato, esclarecidos. Não acredito muito nessas questões de forças ocultas. Eu acredito nas investigações, no desfecho delas. Pode ser que nos direcione para algum lugar, pode ser que tragam informações efetivas para uma condenação, pode ser que não. Mas o que nós precisamos é que os fatos sejam esclarecidos, porque a população da nossa cidade precisa, a população do nosso estado e do nosso país também. Os nossos agentes públicos nos devem esse tipo de satisfação. E vamos aguardar aí o desfecho dos fatos. Talvez o que a gente esteja conversando neste momento mude até o final do dia, mude até amanhã cedo, outras informações virão, mas vamos aguardar. Eu acho que nesse momento um pouco de prudência, não acreditar muito em pirotecnia, muita informação desencontrada que está saindo, e que os agentes policiais, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a municipalidade, as secretarias, o prefeito municipal, que todo mundo nos esclareça e que a gente consiga chegar à verdade desses fatos. O portal RMS News, a Hora da Verdade, vai continuar acompanhando, assim com a mesma cautela que coloca o Dr. João Paulo, presidente da OAB, o desenrolar dos fatos, e você pode acompanhar tudo no portal RMS News, atualização no momento em que o fato acontece. Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas. A íntegra dessa entrevista está disponível para você ao final dessa edição, na editoria podcast no portal RMS News. Curta e compartilhe. Dr. João Paulo Milano, presidente da OAB Sorocaba, prazer imenso poder ter conversado contigo aqui no portal RMS News. Colocamos nosso espaço à disposição e, se desejar fazer qualquer observação, fique à vontade, doutor. Eu quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de falar em nome da OAB Sorocaba. Sempre é um prazer, é algo que a gente trata com muito cuidado. Tenho dimensão da responsabilidade que todos nós, diretores, carregamos por exercer transitoriamente esse cargo. E mandar um abraço para toda a advocacia de Sorocaba, de Araçoiaba da Serra, em especial aos integrantes da diretoria da OAB Sorocaba, a nossa vice, Adriana Mazarino, ao Murilo Cortez, nosso secretário-geral, a Marcela Moraes, nossa secretária-geral adjunta, e ao Bruno Espínola, nosso tesoureiro. Esse pessoal que tem trabalhado muito desde janeiro para que a gente consiga fazer uma transição, né? Para que conseguisse fazer uma transição tranquila e que, a partir de agora, a partir do mês de abril, a gente consiga pôr em prática muitos dos nossos projetos. Passamos dias na OAB de quase 7, 8 horas de reunião aí no início de janeiro até o mês de fevereiro, para que a gente possa corresponder à altura, à expectativa que toda a advocacia daqui da nossa região deposita em nós, diretores. Obrigado. Conversamos aqui na Hora da Verdade com o presidente da OAB Sorocaba, Dr. João Paulo Milano, destacando os projetos e ações da entidade nesta nova gestão, com um mandato que teve início no dia 28 de março. Hora da Verdade, portal RMS News, jornalismo para você
conectado na internet. Termina aqui, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Para você que quer ver e rever esta edição e outras publicações, continue navegando no portal rmsnews.com.br. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você.